Doutora Daniele Bill fala com você. Olá, internautas do Família Missionária, obrigado pela audiência de vocês aqui na internet. Hoje nós vamos falar sobre um tema que com frequência a gente vem recebendo perguntas, dúvidas, e o tema de hoje então é a depressão. Depressão muitas vezes é confundido com uma doença de rico. Muitas vezes a gente escuta, fulano está deprimido porque ele tem dinheiro, porque se ele tivesse que estar na roça trabalhando, ele não estava deprimido. Ou depressão é preguiça, depressão é vagabundagem, não quer trabalhar, não quer se esforçar, não quer correr atrás dos problemas, de resolver os problemas, então fica na cama dizendo que está deprimido. Nada disso é verdade. Depressão é uma doença que atinge homens e mulheres em todas as faixas etárias, crianças, adultos e idosos. Sim, crianças também têm depressão, crianças também precisam de tratamento para depressão em alguns momentos. E atinge quantos por cento da população? A gente sabe que em torno de 15% da população masculina pode vir a ter depressão e 24% da população feminina pode ter depressão. A gente sabe inclusive que uma em cada 10 mulheres, depois do parto, podem vir a ter depressão. Então é uma doença que atinge uma grande porcentagem da população, é um número bastante alto. Mas o que é depressão? Depressão é aquele dia que eu acordei triste, ou quando faleceu meu avô e eu fiquei muito triste, fiquei meio desanimado. Não, existe tristeza e existe depressão. A tristeza é um sentimento normal do ser humano, a depressão não. A depressão é algo patológico que precisa de tratamento. E qual é a diferença? Na depressão, você fica triste, deprimido, sem vontade, quase todos os dias, na maior parte do dia, durante pelo menos 2 semanas. E é uma doença que é incapacitante, traz muito sofrimento para a pessoa. Na verdade, a pessoa deprimida, ela fica diferente do que ela era antes. Não é que é uma pessoa que é tímida ou que é mais quietinha. Não, ela tá diferente do que ela era antes, ela tá sofrendo. Ela antes conseguia fazer as coisas e agora ela, com muito esforço, não consegue fazer as mesmas coisas. Então se morreu alguém e eu ficar 2 semanas muito triste, chorando, eu tô deprimido? Não necessariamente, porque na verdade a depressão é quando existe uma desproporção entre o fato, então o que me causou essa tristeza, e a reação que eu tenho. Então eu tenho uma reação muito maior do que de fato o que aconteceu. Não melhora quando as pessoas me dizem, fica tranquilo, vai passar, você vai melhorar, é só uma fase, ou é difícil mesmo perder alguém, mas com o tempo a gente consegue lidar melhor com isso. Não melhora. Essas frases de reasseguramento, de ajuda, não surtem efeito. Então esse quadro se mantém por várias semanas, no mínimo 2, mas em geral se mantém por muitas semanas e pode durar inclusive meses ou anos. E faz com que a pessoa tenha uma diferença no seu julgamento. Então antes eu olhava um problema e dizia, nossa, é um problema, é sério, como que eu vou fazer para resolver? Daí quando a pessoa está deprimida, ela olha o mesmo problema e fala, é impossível, tudo na minha vida dá errado, não vai funcionar nunca. Tem uma dificuldade de ter o pensamento adequado, fica tudo muito negativo, muito pessimista. E daí a gente fala, então a depressão só mexe com o meu humor, eu só fico triste, é só isso? Não, a depressão ela afeta os meus sentimentos, os meus pensamentos, o meu estado físico e afeta também o meu comportamento, afeta a pessoa como um todo. Como que afeta o meu sentimento? Então, no meu sentimento eu fico triste, fico desanimado, perco o interesse ou prazer nas atividades que antes eu apreciava, eu fico angustiado, tenho muitas preocupações, tenho ansiedade, fico pessimista, inseguro, não tenho vontade de nada, fico mais apático, sentindo um vazio, uma falta de sentido na vida, muitas vezes desespero.
Ou parece que está sem sentimento, que parece que está vazio de vez. As pessoas falam as coisas e nada faz efeito. Eu não fico alegre, não fico triste, estou sempre igual. Fico com muita sensibilidade a ser rejeitado. Então se alguém me faz qualquer comentário, eu já acho que está me criticando, me rejeitando e me sinto muito mal. E por vezes até muito irritado. A irritabilidade também faz parte. E nos pensamentos, como que a depressão me afeta? Nos pensamentos, então, tenho ruminações de culpa. Então eu só tô assim porque se eu tivesse feito tal coisa eu não estaria passando por isso. É minha culpa, tudo tá dando errado. Eu podia ter me esforçado mais. Ou ruminações sobre doença. Porque as pessoas estão doentes, ou porque alguém da minha família vai ficar muito doente e vai morrer. Ou eu vou perder tudo, vou ficar sem nada, não vou conseguir sustentar a minha casa, os meus filhos. Ou eu sou um inútil mesmo, não dou conta de fazer as coisas. Ou ficar sem esperança, não acredito em mais nada, tem uma baixa autoestima, tem sentimento de inferioridade, dificuldade em se concentrar nas tarefas, parece que o raciocínio fica lento e a pessoa fica muito indecisa, com dificuldade de escolher o que ela deve ou não fazer. Então essa é a forma como que a depressão vai afetando os pensamentos. Daí então, a gente já falou dos sentimentos e dos pensamentos. Como que afeta, então, a minha parte física? Muitas pessoas durante a depressão ficam sem energia, têm dificuldade para fazer as coisas, se tiver que andar um caminho mais longo, fica muito cansado, parece que está o tempo inteiro sem pique, não consegue chegar, não consegue fazer. Antes eu conseguia dar conta de limpar a casa inteira, agora só de limpar o quarto, arrumar a cama eu já fico cansado. Tem alteração do apetite, tem alteração do peso, tem alteração do sono. Então meu apetite fica diferente, meu peso se altera e meu sono se altera. E pode alterar tanto para dormir mais como para ter insônia, parar de não conseguir dormir, ficar horas na cama sem pegar no sono. Tem diminuição do desejo sexual, tem dores no corpo, é muito comum as pessoas procurarem vários médicos porque eu tenho muita dor no corpo, porque dói o joelho, porque dói as costas, porque dói a cabeça. Vai no médico, o médico diz que não tem nada, vai no outro médico, diz que não tem nada. Os médicos não encontram e muitas vezes essas dores difusas, essas dores no corpo todo estão relacionadas com a depressão e não com o problema físico em si. Quando o tratamento da depressão é feito adequadamente, os sintomas de dores começam a melhorar também. Então é muito comum que o paciente, antes de ter o diagnóstico de depressão, vá em muitos médicos para procurar o problema no corpo e não encontre. Então a depressão ela afeta o nosso corpo, afeta o nosso pensamento, afeta a nossa emoção, o nosso sentimento e afeta também o nosso comportamento, porque a gente se isola, a gente se envolve em mais discussões, acaba abandonando as atividades que fazia antigamente, então já não tem mais tanta relação com as pessoas, porque as pessoas convidam para sair, para passear e não tem energia, então acaba evitando os amigos, evitando a família, porque as pessoas criticam. E se esforça, se você se esforçar você consegue, e muitas vezes não consegue, você está doente. Tem uma outra doença parecida com a depressão, que tem sido falada muito ultimamente, que é a distimia, que é como se fosse uma depressão crônica e leve. Então, em vez da pessoa ficar algumas semanas ou alguns meses deprimido, é como se a pessoa ficasse constantemente um pouco deprimido. Então, não é uma depressão grave, mas é muito tempo, muitos anos, então ela é crônica. Então também tem cansaço, falta de energia, mau humor, irritabilidade, baixa autoestima, inércia, falta de prazer nas coisas, mas não é algo tão drástico quanto a depressão. Eu conseguia e agora não consigo. Não, é algo que vai se mantendo por muito tempo. Então muitas vezes é tido como que aquela pessoa ranzinza, reclamadora, sabe? Ó vida, ó céus, ó azar, tudo comigo. Então é uma pessoa que parece que o tempo todo está levemente deprimida. Então, além de tudo isso, a gente tem que tomar cuidado que às vezes, mesmo sem tratamento, a depressão pode ir embora, mas alguns sintomas ficam. Ou mesmo com tratamento, a depressão melhora, mas alguns sintomas ficam.
Então a capacidade de aproveitar as atividades de lazer ou de prazer, a alteração de sono, a falta de vontade de conversar com as pessoas, medo das coisas, medo de não dar conta da vida, ficar meio irritado, meio sem vontade das coisas. Às vezes a gente tem alguns sintomazinhos que permanecem depois que esse episódio de depressão vai embora. Então a gente precisa tomar cuidado, porque esses pequenos sintomas que ficam também precisam ser tratados. Outra coisa importante que a gente precisa falar de depressão é que quem tem depressão, um episódio de depressão, a chance de ter um segundo episódio de depressão, ela é alta, em torno de uns 50%. Então, a depressão não é algo que, veio, passou, foi embora, tudo bem, não preciso mais me tratar, não preciso mais voltar no médico porque eu já melhorei. Não, a gente sabe que quem teve um primeiro episódio tem uma chance grande de ter outros episódios no futuro. Então, precisa sim sempre fazer os retornos com o médico, tomar os remédios no tempo que o médico pedir, solicitar, prescrever. Não posso parar só porque eu estou me sentindo melhor, porque o médico ele tem essa consciência de que a doença não pode voltar. Então, mesmo depois que os sintomas vão embora, você precisa permanecer em tratamento até o médico ter certeza de que você vai ficar bem, de que é possível fazer a retirada ou a redução da medicação para que não volte a doença. E que, na média, como eu tinha dito, a depressão dura meses, em torno de 4, 6 meses até anos. E a gente sabe que uma porcentagem dos pacientes, em torno de 15%, porque no final das contas esses sintomas não são tratados, a pessoa não volta a ter a mesma funcionalidade que ela tinha antigamente, ela não volta a ser exatamente quem ela era ou ter a mesma vida que ela tinha. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que 15% dos pacientes deprimidos podem vir a ter uma tentativa de suicídio, o que é muito traumático para o paciente, para a família. Então, se a gente conhece alguém, tem algum familiar que parece estar deprimido, precisa levar ao psiquiatra, precisa levar para buscar tratamento, para que nada de pior venha acontecer. E a depressão, ela vem da onde? A depressão, ela é uma doença que vem do nada? Não, a gente sabe que, em geral, as pessoas elas têm uma genética para a depressão. Então tem outros casos na família, a gente sabe que na minha família tem alguém que já teve depressão, então eu herdo esse componente genético e esse componente genético faz com que eu tenha alguns desequilíbrios nos neurotransmissores, nos receptores no meu cérebro. Então a bioquímica do cérebro fica alterada, então eu vou ter uma produção anormal de hormônios. Mas, se eu tiver a genética, eu vou desenvolver a doença com certeza? Não, é uma combinação entre herdar esse componente genético e viver em situações estressantes, passar por momentos muito difíceis na vida. Então o ambiente tem um papel importante também no momento de desencadear esse episódio de depressão. Por isso que muitas pessoas dizem, a primeira vez que eu tive depressão foi depois que eu sofri um acidente, ou foi depois que eu perdi o meu pai, porque em geral o ambiente tem um papel importante no desenvolvimento da depressão. Então o que a gente viu até agora é que a depressão tem muitos sintomas que precisam ser cuidados, e que não é culpa da pessoa estar deprimida. Existe um componente que ela herdou quando ela nasceu e existe também esse componente do ambiente que fez com que ela desenvolvesse aquela doença. Então ela não é preguiçosa, não é acomodada. Na verdade, ela está passando por um momento difícil de uma doença que precisa ser tratada. A gente sabe que tem alguns dentro desses fatores estressantes, às vezes são desde fatores como traumas, como abusos, como fatores de trabalho, trabalhar turnos de trabalho, virar a madrugada trabalhando, ter um bebê novo em casa que chora a noite inteira, estar num novo relacionamento, ter o pós-parto, ou mesmo ganhar na loteria e ter um estresse danado, porque o que eu vou fazer com todo esse dinheiro, e as pessoas começam a se aproximar de mim e eu não sei o que fazer. Então tudo que é um estresse muito grande pode ser um desencadeador da doença. Então, o que é importante? Que a gente desconfie quando alguém da nossa família está apresentando esses sintomas, procure o tratamento adequado e ajude, dê suporte, não critique, não culpe a pessoa e convença a pessoa a fazer o tratamento até o final. Bom, gente, acredito que era isso.
Espero que a gente tenha conseguido fazer um apanhado geral sobre as principais características da depressão. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões, outros temas que vocês gostariam de discutir aqui, escrevam pra gente. A gente está aqui para responder as dúvidas e para trazer temas que interessem a vocês. Obrigada pela audiência e até a próxima vez.